Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Êxodo 20, do 1 ao 6, que diz assim: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, então algumas traduções talvez aí seja diferente. Outras traduções diz: não terás outros deuses. Não faça ou não farás para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Oremos mais uma vez. Querido Deus, rogo por tua graça neste instante, pois aqui inicia-se uma batalha de atenção, uma batalha pela primazia das nossas mentes nesse instante, uma batalha espiritual, a fim de nos arrancar toda e qualquer atenção que possamos dar à tua palavra e assim sermos atrapalhados, impedidos de ouvir de um modo tranquilo, nítido, discernir de um modo eficaz a tua vontade para as nossas vidas. E eu te peço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor, nesse instante, nos dê graça e nos ajude a focar, a prestar o máximo de atenção no que ouviremos agora, para assim prestarmos um culto verdadeiro ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e rogo por tuas misericórdias. Assim, gratos pela palavra de Deus, todos nós digamos amém. Amém. Eram quase 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas. Aproximadamente a população da cidade de Fortaleza, quase toda, que saiu do Egito rumo a Canaã. E eles estavam aqui recebendo exatamente as instruções de como deveriam viver de agora em diante, daqui para frente. Depois de 4 séculos vivendo no Egito, cercados de idolatria e costumes pagãos, terrivelmente ofensíveis a Deus, eles precisavam saber como se conduzir com este novo lugar, ou neste novo lugar para onde eles estavam indo. Até aqui, como estamos estudando os 10 mandamentos, nós já consideramos como o Senhor iniciou suas instruções morais nos versículos 1 e 2, lembrando de onde os tirou e o porquê os tirou de lá. Logo em seguida, ele fala no versículo 3 o primeiro mandamento, que consiste em não ter outros deuses diante da sua presença, ou seja, o coração do povo não podia estar dividindo a glória que pertence somente a Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, com outros deuses,
ou com qualquer outro ser que eles tomassem como Deus. A gente viu no domingo passado que no primeiro mandamento Deus requer exclusividade. Exclusividade em 3 áreas: na adoração, no amor e na gratidão. Deus requer isso do seu povo. Então hoje nós chegamos ao segundo mandamento, onde Deus continua tratando da idolatria, mas dessa vez de uma forma mais específica, mais objetiva, mais vertical. No primeiro mandamento nós temos uma proibição da idolatria em termos gerais, onde tudo aquilo que em nosso coração ocupe o lugar central de Deus deve ser descartado e abandonado. No segundo mandamento, nosso Senhor, ele é mais específico, ele foca no uso de imagens de escultura, ou seja, numa prática que era muito comum naquela época. E veremos mais à frente dessa mensagem se ainda é comum hoje. Então ele foca nesse pecado de adorar imagens de escultura como objeto de culto e adoração, seja ela qual for. Então, enquanto no primeiro mandamento o Senhor está tutelando, defendendo, protegendo a sua exclusividade, no segundo mandamento ele está defendendo a pureza do culto. A pureza do culto a ele, que deve ser prestado ao seu nome. Quando a gente lê esse versículo, comumente a gente começa a pensar em imagens de esculturas e adoração e veneração a imagens de esculturas, conforme a nossa cultura aqui no Brasil. Mas a gente vai ver que o que Deus está aqui defendendo, protegendo, não é necessariamente o culto ou o culto a outros deuses pagãos. Não é essa a ideia. Deus está defendendo a pureza do culto a Ele. Como a gente deve cultuar a Ele. Então, por meio desse mandamento, os filhos de Israel podiam compreender, a partir de agora, qual a diferença entre o culto verdadeiro e o culto falso prestado a Deus. Há quem objete dizendo que é pura perda de tempo inquirir qual é o culto verdadeiro e qual é o culto falso hoje, pois, obviamente, só um homem primitivo, só um homem de mente quadrada se prostraria frente a uma imagem de escultura e a adoraria. Ou seja, nós somos gente do século 21. Quem diz que pessoas do século 21, arrodeados de tecnologia, intelectualmente superiores às gerações anteriores, quem disse que esses homens se comportariam como homens primitivos, se rendendo e se ajoelhando ante uma imagem de escultura? Basta pesquisar no Google e a gente vai ver que isso é muito primitivo. Bem, a história atual está aí para provar que as coisas não são bem assim. Que isso não é muito conforme se pensa. E que mesmo em meio a toda a revolução tecnológica, em meio a toda a revolução intelectual, que mesmo em meio a tudo isso que a gente enxerga mundo afora, os homens continuam confusos quanto ao verdadeiro culto a Deus. Os homens continuam cultuando um ídolo, acreditando que estão cultuando ao Deus das Escrituras. Muitos são os que estão prestando um culto falso a Deus, acreditando estarem certos em seus atos de oração, quando na verdade estão ofendendo a Deus com suas práticas cerimoniais. Pastor, qual a diferença entre o culto verdadeiro e o culto falso prestado a Deus? Como saber se eu hoje à noite aqui estou prestando um culto verdadeiro ou falso a Deus? Como eu posso saber? Preste atenção. Esta é a grande chave do segundo mandamento. Ensinar-nos sobre a diferença entre o culto verdadeiro e o culto falso a Deus. O mandamento nos mostra 3 distintivos do verdadeiro culto a Deus. Quais são? Em primeiro lugar, o verdadeiro culto a Deus não é prestado por intermédio de imagens ou figuras. Vou repetir, para quem está anotando. O verdadeiro culto a Deus não é prestado por
intermédio, pela mediação de imagens ou de figuras. Então a gente vê isso nos versos de número 4 e 5, parte A. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Somente até aqui. Observe. O povo de Israel, no Egito, vivia a contemplar os deuses egípcios esculpidos em imagem de escultura. E a observar como aquele povo prestava culto às suas imagens. Então, a fim de livrar seu povo desse pecado, o Senhor proíbe terminantemente a prática de culto a divindades representadas em imagens de escultura. Porque para Deus, o culto ao ídolo, isso aqui é importante, preste atenção. Para Deus, o culto ao ídolo não começava quando o indivíduo se prostrava ante a uma imagem de escultura. Para Deus, o culto a uma imagem de escultura começava na fabricação. Na fabricação. Ele foi categórico em dizer: não faças. Não farás. O culto a uma imagem de escultura começa exatamente nesse ponto. No momento em que você está fazendo já para adorar. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos fazedores de coisas. E Deus sabe que a gente gosta de apreciar aquilo que a gente faz e de ser elogiado por isso. Por exemplo, a cozinheira gosta de ouvir que o almoço que ela fez estava ótimo. O filho gosta de ouvir que o desenho que ele fez da família está lindo. O trabalhador gosta de ouvir que alguém apreciou seu trabalho após o seu dia de serviço. Nós gostamos de elogios em cima daquilo que a gente faz. Então, o Senhor aqui proíbe a fabricação de imagens de tudo aquilo que enche os nossos olhos de apreciação, que possa nos levar ao culto falso a Deus. Albert Moller disse o seguinte: o mandamento proíbe qualquer coisa que atrai os olhos com a finalidade de seduzir a alma. Qualquer coisa. Josh Enduma, o teólogo holandês, disse que o segundo mandamento adverte contra fazer imagens, independentemente de sua forma. As formas que ele menciona incluem criaturas em cima nos céus, sol, luas e estrelas, no ar, pássaros, embaixo na terra, árvores ou animais, ou nas águas, peixes. Veja, esta proibição não está aqui por acaso, mas sim para lembrá-los que os filhos de Israel não deviam copiar os egípcios, que tinham deuses com corpo de homem e cabeça de pássaros. Como Horus, cuja cabeça era de um falcão. Porque a tolice humana começa exatamente aqui. Onde é que a tolice humana começa? Em fabricar algo, em fazer algo, em produzir algo, e após isso se prostrar para adorar. Se prostrar para adorar diante da imagem da estátua esculpida. Meus irmãos, Deus é um Deus que zomba desse tipo de atitude humana. Deus zombou desse tipo de atitude humana quando falou por intermédio do profeta Isaías. Vocês lembram? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 44, por favor. Venha comigo a Isaías 44. Olha a postura de Deus, como Deus zomba dessa atitude de fazer uma imagem, do homem se levantar, criar uma imagem e depois se prostrar e adorar a imagem. Veja comigo do verso de número 9 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum.
Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem a entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão um pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com um lápis esboça uma imagem, alisa-a com plaina, marca com os compassos e faz uma escultura. A semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se esquece e diz: ah, já estou esquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Isso é a zombaria de Deus. Deus está zombando desse tipo de gente que faz esse tipo de trabalho. O Senhor está dizendo que o início do processo de fabricar um ídolo já é uma espécie de falso culto fundamentado puramente na tolice. Todo ídolo começa onde, pastor? Na mente humana. Quando Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, ele está exatamente dizendo isso, que todo ídolo começa na mente humana, para logo em seguida ser talhado, trabalhado em madeira, em gesso, em pedra, ouro, prata ou vidro. Calvino vai dizer que o espírito do homem gera a imagem e as suas mãos dão a luz. As suas mãos dão a luz, porquanto o falso culto a Deus, ele começa nisso, quando nossa mente fabrica uma imagem de Deus e nossas mãos trazem aquele pensamento à existência material. Então eu estou falando aqui da fabricação de um ídolo, da execução do que se estava na mente do adorador. Agora ouça, é aqui onde a gente deve ter um cuidado. Um santo cuidado. O de não nos apegarmos adorando um Deus criado por nossas mentes. Muitos de nós não adoram, jamais adorará Deus esculpido em uma pedra, em madeira, em ouro, em ferro, seja lá o que for. Jamais. Mas o cuidado que a gente deve ter é o de estar adorando um Deus criado por nossas mentes. Desde criança, a gente tem uma tendência de imaginar Deus. E como é que a gente imagina Deus? Um bom velhinho, vestido de branco, de cabelos longos brancos, de barba longa branca, arrodeado de anjinhos. Desde criança a gente imagina, tem essa mentalidade errada e equivocada de que Deus é assim. As figuras da Idade Média retratam Deus assim. Os quadros de Michelangelo e outros retratam Deus como um senhor de cabelo branco, de barba branca longa. Então, quando a gente fecha os olhos para orar em adoração, a gente acredita que está adorando alguém com esses contornos físicos. Um senhorzinho de cabelo branco longo e uma barba longa branca. Todavia, se for assim, estamos pecando. Estamos caindo na idolatria. Por quê, pastor? Por causa disso aqui. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo número 4, por favor.
Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, versículos de número 11, 12 e 15. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Agora veja o verso de número 15. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Agora vá comigo, por favor, a João capítulo número 4. João capítulo número 4. Verso de número 24. Deus é espírito. Qual é a forma de um espírito? Nós não temos. Qual é a forma de um espírito? Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora dê um salto comigo para a primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo número 6. 1 Timóteo 6, verso de número 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Veja, a igreja primitiva, nem os filhos de Israel no Antigo Testamento, nem a igreja no Novo Testamento, nos legou nenhuma imagem de Cristo, nem de Deus, nem do Espírito Santo. Por isso que a gente deve ter cuidado. E aqui abre-se um parêntese para debates futuros. Aqui nós temos que ter cuidado com o que, pastor? Com filmes, revistas, imagens pintadas de Cristo, ou de Deus, ou do Espírito Santo, porque elas podem gerar em nossa mente um culto blasfemo a Deus. Quando você pensa em Jesus, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Recentemente teve um grande debate na internet sobre aquela série que está tendo, aí agora que eu não lembro o nome, The Chosen, né, sobre a imagem que dizem ser a imagem de Cristo e tal. Houve um grande debate, um burburinho na internet, etc. Mas há um fundamento, sim, nessa questão. Nós podemos estar prestando culto com esse tipo de imagem na cabeça, um culto blasfemo, um culto pagão. Porque os filhos de Israel, a igreja primitiva, até a própria história da igreja até certo ponto, nós não temos nenhuma imagem de Cristo. Nenhuma imagem de Deus Pai, nem do Espírito Santo. Nós não temos. Homem nenhum viu a Deus. Bem, se homem nenhum viu a Deus para saber como exatamente ele é, falando do Deus do Antigo Testamento, obviamente, falando de Deus no Antigo Testamento, logo devemos nos resguardar de fabricar, mesmo em nossa mente, qualquer imagem e chamá-la de Deus. Mesmo em nossa mente. Não devemos adorar, nem prestar culto a essas imagens, quer sejam físicas ou mentais. A gente não deve prestar qualquer cerimônia espiritual. Porque Deus sabe da nossa necessidade de adorar algo ou alguém. Logo, o falso culto começa onde? No fabricar alguma coisa e em seguida se prostrar diante dela em apreciação, adoração e veneração. E onde é que se começa a se processar a fabricação de uma imagem de escultura? Na nossa mente, aqui na nossa cabeça. É aqui onde o culto começa. Então ouça.
Se no seu culto a Deus você usa de uma imagem de escultura, você que está me ouvindo aqui, os que estão me ouvindo pela internet, se no seu culto a Deus você usa de uma imagem pela escultura, você está quebrando o segundo mandamento. Se no seu culto a Deus você usa de uma imagem mental, uma imagem que está na sua cabeça, você está quebrando o segundo mandamento. O verdadeiro culto a Deus não usa imagem de escultura, ou imagem mental, ou mesmo de liturgias rígidas para adorá-la. Só podemos adorar a Deus se for assim. O falso culto, sim, ele precisa usar imagens de esculturas ou mentais. O falso culto, ele enche os templos de velas, incensários, a fim de cultuar a Deus. Mas este não é o verdadeiro culto a Deus. O verdadeiro culto a Deus não pode ser intermediado por imagens de escultura. Se em algum momento da vida você fez isso, lembre-se, você errou. Você pecou contra Deus. De que forma você cultua a Deus? Quando você pensa em cultuar ao Senhor, o que vem na sua mente? O que vem na sua cabeça? Isso nos leva ao próximo distintivo do verdadeiro culto a Deus. Em segundo lugar, o verdadeiro culto a Deus não diminui a sua majestade. O verdadeiro culto a Deus não diminui, não rebaixa, não menospreza a majestade de Deus. Como assim, pastor? Volte comigo, por favor, a Êxodo 20, por obséquio. Versículo 5. Não adore essas coisas. Essas coisas que ele estava falando era escultura em semelhança de homens, peixes, aves, etc. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Preste atenção aqui. Mais uma vez o Senhor diz o que tinha falado no versículo 2, que ele era o Senhor, o Deus deles, o Deus zeloso. Quando o texto diz Deus zeloso, Deus está dizendo com isso que ele não divide a sua honra, a sua majestade com ninguém. Nós já vimos em outra oportunidade sobre a exclusividade de Deus na adoração, que ele requer do seu povo. Isso ficou muito claro no estudo do primeiro mandamento do domingo passado. Todavia, há um aspecto além da exclusividade da adoração aqui. É que aqui Deus está defendendo claramente a sua soberania. Deus está defendendo a sua majestade, a sua glória e a sua eternidade. Fabricar ou comprar uma imagem de escultura e acreditar que o poder de Deus, bem como que seus atributos, podem ser restringidos, diminuídos e controlados num mero pedaço de gesso ou de madeira, isso é diminuir a majestade de Deus. Vocês compreendem? O que é um ídolo? Vamos entender o que é um ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que é limitado em ação, atributos, eternidade e glória. Porém, é adorado como Deus, como se não portasse tais limitações. Isso é um ídolo. As pessoas não refletem que um ídolo, por exemplo, ele não tem uma imagem de escultura, sendo mais objetivo, uma imagem de escultura não tem os atributos de Deus. Por exemplo, uma imagem de escultura não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode? Logo, o ídolo não é onipresente. Uma imagem de escultura não pode saber de nada. Pode? Não. Logo, ela perde a onisciência. Uma imagem de escultura precisa ser fabricado. Logo, ela não é eterna e incriada. Uma imagem de escultura não pode fazer nada. Pode? Não. Então, ela não tem onipotência. Um ídolo precisa de alguém que limpe e tire a poeira que cai sobre ela.
Quem já trabalhou aqui, que foi secretária de casas de família, sabe, né? De vez em quando a pessoa tem que ir lá, o patrão, aqueles patrão bem católico, diz, né? Vai lá limpar minhas imagens, aí a pessoa vai lá tirar a poeira, né? Então, quando alguém fabrica um ídolo e diz que Deus está naquela imagem de escultura, está dizendo que Deus é limitado em ação, atributos, eternidade e glória. Está circunscrevendo Deus, limitando Deus a um pedaço de gesso, a um pedaço de madeira ou coisa que o valha. Isso, meus irmãos, é diminuir a honra de Deus. É diminuir a majestade, é minimizá-lo, apequená-lo, rebaixá-lo. Deus está dizendo aqui que é zeloso por sua glória. Zeloso. Fazer uma imagem de Deus é como fazer uma charge. É como fazer uma caricatura piadista a respeito da pessoa. E Deus é zeloso por sua honra, por sua glória. Porque quando a gente constrói um ídolo, uma imagem de escultura, nós estamos com um interesse no coração. O quê? Controlar a divindade. A nossa ideia é a ideia de controle da divindade. A gente quer controlar a divindade. Eu vou explicar melhor. O autor Josh Enduma disse que uma imagem é simplesmente uma maneira de tentar colocar Deus numa coleira. Quando fabricamos um ídolo ou compramos um ídolo, estamos anunciando com isso que nós estamos no controle do ídolo, no controle do seu poder. Que nossas orações e nossas ofertas a Ele dependem muito do que Ele faça por nós. Nós controlamos o seu poder, nós temos a mania de controle. Esse é um fato, irmãos. Nós temos mania de controle. Nós gostamos de controlar as coisas. E controlar o ídolo, controlar Deus, não fica de fora dessa mania. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo número 32. Êxodo 32, versos número 1 e 4. Diz assim a palavra de Deus. O povo viu, Moisés tinha subido para receber as tábuas. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O que é que eles queriam aqui fabricando um ídolo? Controle. Veja o que ele diz. Faça para nós deuses que vão adiante de nós. O ir adiante deles aqui é deuses os quais iam abençoando eles pelo caminho. E eles estavam pedindo para que eles mesmos fabricassem esse ídolo, esses deuses. Vá comigo para o primeiro livro dos Reis, por favor, capítulo número 12. Outra situação em que os homens controlam os ídolos. Primeiro Reis, capítulo número 12. Versos número 28 e 29. Houve a divisão do reino. Então Jeroboão não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém. Aí qual foi a tática de Jeroboão? Primeiro, foi essa aqui, ó. 1 Reis 12, versos 28 e 29. Diz assim: por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiram vocês da terra do Egito. Pois em Betel um e o outro em Dan. Só isso aqui. O que é que os filhos de Israel queriam com isso? Eles só queriam estar no controle. Queriam controlar a divindade, queriam deuses a seus modos, queriam deuses a seus padrões, que pudessem reger e controlar. O homem no controle. Deus vai estar onde eu quero que ele esteja.
Deus vai fazer aquilo que eu quero que ele faça. Deus, eu vou fazer um Deus para ir adiante de mim. Eu vou fazer uma imagem, vou chamar ela de Deus, e ela vai adiante de mim para me abrir os caminhos, abrir as portas e fazer tudo de bom ocorrer na minha vida. Essa é a ideia, o homem no controle, o homem soberano, o homem no centro, mais uma vez. Isso acontece atualmente? Sabe quando as moças solteiras pegam uma imagem de Santo Antônio casamenteiro e coloca dentro de um copo d'água de cabeça para baixo? Sabem disso? Lembram disso? Isso é controle da divindade. Se ele não der um marido, vai ficar lá afogado. Isso é o controle do ídolo. É o controle da imagem de escultura. É você criar uma imagem de escultura e você controlar ela. Faça o que eu estou dizendo, ou então nunca vou acender uma vela para você. Nunca vou tirar você de dentro desse copo. Há quem diga que não é só água, há quem diga que tem uns que coloca dentro da cachaça também. Enche o copo com cachaça e bota dentro. Santo Antônio, coitado, vai sair de lá direto para o Alcoólicos Anônimos, né? Porque isso é assumir o controle do poder da divindade. É colocá-lo na nossa coleira. A gente coloca uma coleira na divindade e ela faz o que a gente quer. Essa é a ideia que está por trás aqui. Então diz, eu sou zeloso, eu não permito que alguém pegue todos os meus atributos, pegue toda a minha onipotência, onisciência, onipresença, a minha eternidade, a minha glória e coloque numa imagem de escultura e adore dizendo que sou eu. Eu não aceito. Essa é a ideia do zelo de Deus aqui. O povo não podia esquecer que o Senhor os tirou da terra do Egito para ser seu povo, guiado e controlado por Deus, não o contrário. Nós não fomos criados para controlar Deus, para guiar Deus. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para viver guiados por Ele. Nós fomos criados para viver guiados pela vontade dEle. Adorar a Deus em uma imagem de esculturas, irmãos, é zombar de sua soberania. É zombar de seu poder, de sua majestade, de sua eternidade e de sua glória. É zombar. Veja o que Paulo disse aqui em Atos, capítulo número 17, versículos número 24 e 25. Atos 17, versos de número 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. A todos. É ele quem dá, é ele quem está no controle, é ele quem está no trono, é ele que faz, é ele que age. Ele é o Deus de toda glória, ele é o Deus de toda eternidade. Não tem como você construir uma capelinha para Deus e dizer, Deus vai morar aqui e vai me esperar aqui quando eu quiser, sempre uma bênção, sempre alguma coisa. Não tem, isso não existe. Porque aqui está a verdade de que a majestade e a soberania de Deus são ilimitadas, as quais não podem ser contidas em pedaços de madeira ou de pedras. Portanto, nosso Senhor deixou bem claro que aquele que tentar fazer isso está blasfemando, sofrerá o dano de sua vingança. Aquele que estiver prestando um culto idólatra, ou numa imagem de escultura, ou numa imagem mental, isto é sério, irmãos, muito sério, sofrerá os danos da ira de Deus. Aonde, pastor? Até quando? Versículo 5 do capítulo 20, Deus disse, olha, parte B, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Os estudiosos dizem que não devemos traduzir isso de forma cartesiana, de forma linear, mas sim como efeitos duradouros
enquanto a idolatria for central naquela família. Isso é interessante. Enquanto a idolatria for central naquela família, ali estará a maldição de Deus. Ali estará sobre aquela família a ira de Deus. A maldição de Deus permanece sobre aquele povo enquanto ela permanece na idolatria. Enquanto ela não joga fora todos os ídolos que o seu coração adora. Terceira e quarta geração. Aqui, meus irmãos, está um bom remédio contra a maldição. É eliminar a idolatria. Não tem esses cultos de quebra de maldição? Pronto. Quer quebrar a maldição? Elimine a idolatria do seu coração. Jogue fora todo e qualquer ídolo que ocupa o lugar central do seu coração. Aí você estará quebrando as maldições hereditárias. Aí sim. Não que eu creia nessa questão da maldição hereditária, como eles falam. Porque Deus trata o pecado de cada um aqui, é cada um. Mas enquanto uma família, enquanto um lar, mantém um culto idólatra, em nome de Deus, ali está a ira de Deus, a maldição de Deus. Então, em último lugar, o último distintivo do verdadeiro culto a Deus é que o verdadeiro culto a Deus é pela fé, e isso gera bênçãos. Enquanto qualquer culto a Deus, por meio de imagens de escultura, gera maldição, por meio do que eu posso ver, gera maldição, o verdadeiro culto a Deus é pela fé, e isso gera bênçãos. Veja o que diz o verso de número 6, por favor. Ele acabou de dizer que era Deus zeloso. Agora no 6 ele diz: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. No lugar para onde eles estavam indo, os filhos de Israel não deviam estar preocupados em ver a Deus, mas sim em amar e guardar os seus mandamentos pela fé. Deus fala em um grande número de gerações que seriam abençoadas. Vê? A maldição seria até a terceira e quarta geração. Não é isso? Aqui na bênção é até 1000 gerações. Muitas gerações. Enquanto que eles permanecessem obedientes aos mandamentos. Ou seja, a bênção de Deus permaneceria com eles enquanto eles amassem e obedecessem ao Senhor, não porque estavam vendo, mas pela fé. Pela fé. Deus tinha um pacto com o seu povo, e esse pacto tinha por fundamento o amor. Eles foram amados por Deus, logo eles também deveriam amar ao Senhor. Eles também deveriam amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e todas as forças. Deveriam demonstrar esse amor guardando obedientemente aos mandamentos prescritos. Qual é a prova de amor para com Deus? Guardar os mandamentos. E como resultado desse relacionamento de amor, a bênção de Deus jamais se apartaria de suas casas e suas vidas. Deus queria que eles soubessem que o verdadeiro culto a Ele não depende de vê-lo, mas de ouvi-lo e amá-lo mesmo sem ver. Vocês observaram direitinho o versículo número 6? Olha como é que o verso 6, veja mais uma vez comigo. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então veja, o amor, você precisa amar. O verdadeiro culto a Deus envolve amar a Deus. E guardam os meus mandamentos. De que forma eles vão guardar esses mandamentos? Pela fé. Então Deus queria que eles soubessem que o verdadeiro culto a Ele não depende de vê-lo, mas de ouvi-lo e amá-lo. O culto verdadeiro é exatamente o culto promovido pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Qual foi o grande problema de Tomé?
em relação à ressurreição de Jesus. Vocês lembram? Abra a Bíblia de vocês em João, capítulo número 20. João 20, verso de número 24 em diante. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Veja, Tomé passou 8 dias incrédulo. 8 dias duvidando que Jesus ressuscitou. 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Pastor, por que a gente deve ser crente? Porque Jesus disse: não seja incrédulo, né? Seja crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Você só crê em Deus se vê-lo? Só crê em Deus se você enxergar Deus? Estava conversando com um colega de trabalho e ele disse assim: eu não acredito em Deus. Eu disse: por que você não acredita em Deus? Porque se a gente não pode ver, eu não acredito. Se eu não posso ver, eu não acredito. Aí tá certo. Então, se você só crê no que você vê, então me faça a seguinte experiência. Bote aqui nessa mesa 5 gramas de pensamento. Ele: não, mas não tem como botar 5 gramas de pensamento. Eu disse: mas por que não tem? Pensamento existe? Existe. Você vê ele? Não. Então, como você pode dizer que algo só porque você não vê, não existe? Irmãos, a igreja de Cristo sofreu grandes baixas das bênçãos de Deus quando, atendendo ao pedido dos pagãos, ela introduziu em seu culto a adoração de imagens de escultura. Bem no início da Idade Média, grandes homens de Deus como Agostinho lutaram, batalharam muito contra a idolatria no culto cristão. No sínodo de Elvira, em 306 d.C., foi proibido a colocação de imagens e de murais pintadas nas igrejas. Foi proibido. Todavia, os pagãos que faziam parte da religião oficial do império, que foram se tornando maioria, venceram a batalha dentro do cristianismo e soterraram o segundo mandamento. Soterraram. Este mandamento ele foi sepulcralmente silenciado pela igreja na Idade Média, quando no segundo concílio de Nicéia, em 787 d.C., sob o comando da imperatriz Irene, foi instituída a veneração às imagens de santos, de Maria, etc. Ou seja, o pagão que antes adorava a Virgem Minerva, agora adora a Virgem Maria. O pagão que antes buscava a cura no deus Apolo, agora busca cura em São Sebastião. O soldado que levava a imagem do deus Ares para a guerra, o deus das guerras, agora leva a imagem de São Jorge. Aqueles que beijavam os pés dos ídolos pagãos, agora beijam os pés de santos, anjos, relíquias, cruzes, etc. A partir daí, então, a igreja mergulhou de cabeça na apostasia espiritual, quebrando o segundo mandamento e blasfemando de Deus terrivelmente. Essa decisão, inclusive, do segundo concílio de Nicéia, em 787 depois de Cristo, ela foi reafirmada no concílio de Trento, em 1545,
e no Segundo Concílio Vaticano em 1963. Veja o texto que foi reafirmado no Segundo Concílio Vaticano em 63. Abre aspas. A prática de se colocar imagens sagradas na igreja para que sejam veneradas pelos fiéis deve ser mantida. Fecha aspas. A reforma protestante veio exatamente bater de frente contra essas práticas pagãs, restaurando assim o segundo mandamento na vida da Igreja de Cristo. Os reformadores sustentaram que a autoridade maior da igreja é a Bíblia Sagrada. Logo, somente as Escrituras têm razão. Somente as Escrituras estabelecem o modo pelo qual Deus será adorado. Se a Bíblia diz que adorar imagens é pecado, que adorar imagens ofende a Deus, que adorar imagens não gera bênçãos, mas maldição, então estamos fora. Não queremos adorar a Deus assim. Foi isso que os reformadores fizeram. Foi por isso que muitos morreram. Sabia disso? Muitos foram para a fogueira. Muitos foram decapitados por defender a adoração pura ao Senhor. O culto puro, o culto simples, o culto de adoração a Deus. Essa foi a grande batalha dos puritanos. A grande batalha dos puritanos no século XVIII. A grande batalha deles, limpar do culto a Deus essas excentricidades, uso de imagens, uso de vestes, aquelas vestes com aquelas mitras, usos de cruzes, velas e tudo mais. A missa, acabaram com a missa. A ideia de Cristo ser sacrificado todo domingo Cristo sacrificado todo domingo. Não! É um sacrifício de uma só vez por todas. Foi isso que os puritanos defenderam e por isso muitos morreram. Leia o livro dos Mártires de John Foxe. Leia o livro dos Mártires de John Foxe, onde Maria a Sanguinária queimava os crentes, justamente porque eles não se submetiam à idolatria e às doutrinas idólatras da época, da igreja da Inglaterra. E tantos outros que nós poderíamos citar aqui, tantos e tantos outros irmãos nossos que defenderam com unhas e dentes o segundo mandamento, que defenderam com unhas e dentes o sola escritura, o somente a escritura, defenderam e sustentaram. Isso é o que importa. O que importa, meus irmãos, no final das contas, é que a Bíblia seja obedecida e o nosso culto seja prestado a Deus de um modo puro. Aí eu pergunto, por que os homens, mesmo no século XXI, ainda adoram imagens? Por que os homens ainda buscam as deidades nas imagens de escultura? Porque nunca na história os homens foram tão escravos do plano visual como agora. Hoje é mais fácil se adorar a imagem do que naquela época. Por quê? Porque hoje os homens são escravos do plano visual como agora. Gastamos mais tempo do nosso dia vendo do que ouvindo. As redes sociais estão aí para provar o quanto nos tornamos escravos do plano visual. Famílias se reúnem na sala da casa, cada um com um smartphone na mão. Cada um com um smartphone na mão. Então, a ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras ainda impera fortemente em nossa era. Ainda impera. Junte-se a isso, sabe o quê? A ignorância bíblica. A preguiça de ouvir boas pregações, de assistir ótimas aulas de escola bíblica sobre o assunto, e o desejo e o poder de querer controlar a divindade a meu favor. Tudo isso vai resultar em quê? Em adoração a imagens. Em adoração idólatra. Haveremos sempre de querer tomar o caminho mais fácil para se chegar a Deus. Qual é o caminho mais fácil para se chegar a Deus? Uma imagem de escultura. A pessoa acredita que se prestando diante de uma imagem de escultura, está se prestando diante do Deus Criador de todas as coisas, que é onisciente, onipotente e onipresente.
Irmãos, às vezes eu fico a pensar, estou caminhando para a conclusão, eu fico a pensar como que os santos de Deus, Paulo, Maria, João, Pedro, José e tantos outros, ficam no céu ao ver tamanha ignorância de homens e mulheres se prostrando a imagens de esculturas, dizendo que são eles. Talvez algum deles diga até assim, rapaz, eu não era tão bonito assim não. Porque são as imagens tão cativantes, né? São assim umas figuras tão bonitas, né? Um santo com os rostos tão rosados, um negócio. Eles ficam lá em cima sem, não sei como é, mas que eles ficam sem entender. Eu estou só aqui pensando alto com vocês. Porque é tanta loucura, tanta insanidade, tanta tolice fazer isso. Tanta sandice. Que na verdade quem está por trás de tudo isso é Satanás. Satanás é que está por trás de tudo isso. Quando você vê alguém adorando uma imagem de escultura, lá está Satanás por trás daquele ato de adoração. Ali é o diabo que controla toda aquela estrutura de ignorância, aquela estrutura de veneração a um ídolo. Aquilo ali não vem de Deus. Acabamos de ler aqui, o Senhor não quer isso. Aquilo ali vem do quinto dos infernos. Então, fuja da idolatria e creia no Deus vivo. Fuja. Foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 14. Fuja da idolatria, porque o verdadeiro culto a Deus é livre de imagens, não diminui a sua majestade e, por fim, resulta em amar e guardar a palavra de Deus, tudo isso resultando em bênçãos pela fé. Então, o culto a Deus, ele não é por intermédio de imagens. O culto a Deus, como nós vimos, ele é um culto pela fé. Não é pelo que a gente vê, mas é pelo que a gente crê. Não estou te vendo, Senhor, mas eu sei que tu estás aqui. Não é bíblico dizer que o culto da igreja é assistido pelos anjos? Nós não estamos vendo, mas aqui está cheio de anjos nos assistindo. Nós não estamos contemplando a realidade espiritual, mas o fato é que a realidade espiritual está toda aqui nos contemplando. Permita-me encerrar esse sermão com a leitura completa do Salmo 115, e eu quero convidar você a vir comigo, por favor, ao Salmo de número 115. Quando alguém vier conversar com você sobre a questão da idolatria ou questões a esse respeito, leia o Salmo 115 com ela, convide ela pacientemente, com muito amor, sente com ela e diz, vamos tomar um café e vamos ler o Salmo 115? Se for uma pessoa que gosta de café feito eu, vai na hora. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos e não apalpam. Tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Ó Israel, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes.
O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e da terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Bendiremos o Senhor para todo sempre. Amém. Enquanto o louvor se aproxima, feche seus olhos. Ore ao Senhor, agradecendo a Ele por hoje à noite aprender da sua palavra o modo correto de adorá-lo. Senhor Deus, graças eu te dou pela tua palavra, pois sei que ela não volta vazia. Ó Senhor, viver enganado é terrível. Viver com a mente iludida é algo absurdo. É algo que não desejamos aos nossos piores inimigos. E muitos são os que vivem iludidos, enganados, mundo afora, acreditando que estão falando contigo sem estar. Acreditando que estão prestando um culto ao Senhor sem estar. No islamismo, no espiritismo, no mormonismo, no adventismo, no jeovismo, no catolicismo. Muitos são os que acreditam estar adorando o Deus vivo, mas não estão. Estão adorando a um ídolo criado por suas mentes, criados por suas mãos, criados, ó Deus, por suas imaginações, mas não o Deus da Bíblia Sagrada. E hoje à noite nós somos advertidos, ó Senhor, advertidos seriamente de como o Senhor quer ser cultuado, de como o Senhor quer ser adorado, de como o Senhor quer ser amado por nós e obedecido por nós. E eu te peço, Senhor, que o Senhor mantenha forte essa convicção em nosso coração. Essa convicção, ó Deus, de que nós obedecemos ao que tua palavra manda nos fazer. Não o que homens dizem que devemos fazer. Não os tipos de revelações místicas que muitos aí fora têm, Senhor, dizendo que assim diz o Senhor. Não, queremos o que a tua palavra diz. Queremos o que está circunscrito nesses 66 livros das Escrituras. Queremos o que está, ó Deus, escrito desde o capítulo 1 ao capítulo 22 de Apocalipse. Do capítulo 1 de Gênesis ao 22 de Apocalipse. É isso que nós queremos para nossas vidas. E o que eu te peço, ó Deus, e oro pela Igreja Batista Memorial, é que o Senhor nos mantenha firmes, enraizados, arraigados, ó Deus, na adoração que satisfaz o teu coração. Que nós sejamos um povo conhecido no céu, que te adora em espírito e em verdade. Que o Senhor receba o nosso culto hoje à noite diante da tua face, como um sacrifício de louvor e adoração a ti. Em nome de Jesus te agradecemos, digamos amém. Vamos ficar de pé.